sou Ana Carolina Barreto, graduanda de Medicina orientada pela professora Marisa Magalhães, e vou apresentar o estudo retrospectivo sobre alterações plaquetárias em pacientes com Covid-19 em estágio crítico e sua associação com desfecho clínico. Em relação à introdução, a doença Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi inicialmente identificada em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se uma pandemia. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi identificado em fevereiro de 2020, e atualmente o país ultrapassou mais de 21 milhões de casos confirmados e 500 mil mortes em consequência da infecção. Ao decorrer da pandemia, diversos estudos sobre alterações plaquetárias surgiram, como o de TERPOS, no qual foi observado relação de casos mais graves e óbitos com trombocitopenia. Esse segundo estudo, no qual pacientes com trombocitose em idade avançada tiveram maior gravidade clínica, e no de Wong, no qual a porcentagem de pacientes com trombocitose foi mais expressiva. No entanto, a trombocitopenia apresentou relação maior com casos graves. Nosso estudo se propõe, então, a contribuir para a expansão desse conhecimento no cenário do hospital universitário e para ajudar o manejo clínico de pacientes com Covid-19. Os objetivos do trabalho englobam avaliar os valores plaquetários em diversos momentos clínicos, como admissão, organoterapia ou ventilação mecânica e mudança de ventilação e desfecho. Relacionar as alterações plaquetárias e dados epidemiológicos coletados no prontuário dos pacientes, como sexo, raça, idade e comorbidade. Comparar os valores plaquetários entre os grupos de desfecho, tanto no óbito quanto na alta hospitalar. E comparar os valores plaquetários no início da internação e no momento do desfecho. Em relação à metodologia, o trabalho se baseou na análise de prontuários de pacientes internados entre março de 2020 e agosto de 2021, seguida então de subdivisão dos pacientes em grupos G1, que é a oxigenoterapia, e G2, ventilação mecânica, análise plaquetária em diversos momentos, como admissão, mudança de padrão ventilatório e desfecho, com posterior análise estatística pelo programa GraphPad. Vale destacar ainda que este projeto faz parte da pesquisa Alterações Hematológicas dos Pacientes com Covid-19 nos estágios críticos, muito grave e grave, estudo transversal, aprovado pelo CEP no HU-GG e já com TCL dispensado. Em relação aos resultados, dos 110 prontuários analisados, 22 foram excluídos por critérios de exclusão, que foram outra doença, acometimento pulmonar menor que 50%, ausência de resultado do PCR ou ainda em ar ambiente. Do total, então, 88 foram analisados. Desses 88, 56,8% eram do sexo masculino. A idade média foi de 59 anos, houve predomínio da cor parda, apesar de termos um alto índice de não declarados. Em relação às comorbidades presentes, entre os pacientes analisados houve maioria significativa de hipertensão arterial sistêmica, com 66%, seguida de diabetes mellitus, 39%, e sobrepeso ou obesidade, com 31%. Quanto ao padrão respiratório, 75 pacientes foram admitidos pelo grupo G1 e 13 pelo G2. Os valores plaquetários encontrados, a média foi de 255 mil no G1 e 257 mil no G2. Pela análise estatística do GraphPad, os valores plaquetários de admissão comparados do grupo G1 e G2 revelou um P igual a 0,55. Não mostrando diferença significativa em relação ao valor plaquetário na admissão do paciente e o seu parâmetro ventilatório. Já a análise dos indivíduos que foram admitidos em G1 e tiveram mudança de parâmetro de oxigenoterapia para o G2, ou seja, para a ventilação mecânica, encontramos um valor menor que 0,05, significando que há diferença entre os dois grupos. Foi demonstrado, na maioria, em 27 dos 33 que mudaram de parâmetro, o aumento dos valores plaquetários nos exames realizados logo após a mudança do padrão ventilatório,
achado que requer também maior N de estudo para avaliar resultado e comparação com literatura. A análise dos valores plaquetários do desfecho, tanto alta quanto óbito, revelou um valor de P menor que 0,0001, revelando também uma diferença estatística referente ao valor plaquetário entre o grupo de alta e óbito. O grupo de desfecho alta apresentou, em sua maioria, valores plaquetários dentro dos valores de normalidade, encontrando ainda 13 com trombocitose e 1 com trombocitopenia. Já o grupo de desfecho óbito, apesar de apresentar os valores plaquetários ainda dentro do padrão que consideramos normal, eles foram mais próximos do limite inferior e 13 foram encontrados com trombocitopenia e 2 com trombocitose, ou seja, houve maior expressão de trombocitopenia no grupo com desfecho óbito. Em relação ao desfecho, 56 tiveram alta e 32 tiveram óbito. Quanto à distribuição etária, nota-se maior concentração de pacientes entre 59 e 80 anos, assim como na correlação de idade com modo ventilatório, onde há maior número de casos de G2 nessa faixa etária. Quanto à análise entre a correlação de sexo e desfecho clínico, não houve P significativo entre relação de sexo e alta, o P encontrado foi de 0,5. Contudo, entre sexo e óbito, o valor encontrado do P foi de 0,03, ou seja, mais homens, que nesse caso no gráfico está representada pelo número 1, evoluíram para óbito. Em relação às 3 comorbidades mais prevalentes e ao desfecho de alta, nota-se maior distribuição de casos de portadores de hipertensão, seguido de diabetes mellitus e sobrepeso e obesidade, com maior concentração de valores plaquetários próximos ao limite inferior ou ainda abaixo, no entanto, ainda dentro dos padrões de normalidade. Em comparação ao gráfico entre comorbidades e óbito, nota-se maior incidência de trombocitopenia no grupo e ainda assim maior expressão de portadores de hipertensão arterial sistêmica. Em relação às conclusões, comorbidades aumentam as chances de internação e interferem no modo ventilatório, assim como no desfecho. Em relação aos óbitos, indivíduos do sexo masculino estão em maioria. Alto número de não declarados quanto à etnia prejudicou uma avaliação mais específica dessa relação. Após intubação, há aumento dos níveis plaquetários, e nesse caso nós precisamos de uma correlação com a literatura e ainda um estudo com maior N para concretizar esse achado. E no grupo de óbitos, os valores plaquetários encontram-se próximos ou abaixo do limite inferior, com uma alta incidência de trombocitopenia. E é isso, aqui se encontram as referências. Obrigada.